Boa noite. Boa noite. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou novas medidas de combate ao coronavírus e fez um apelo para que os empresários evitem demitir. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, João Dória reforçou os pedidos de isolamento e distanciamento social e fez um apelo aos empresários. Não demitam. Esta é uma crise com prazo determinado. Você que é acionista, você que dirige corporações de médio e grande porte, por favor, não demita. O esforço, o sacrifício que vocês fizerem será absolutamente recompensado ao término dessa crise. Dória também divulgou novas medidas para facilitar o acesso à alimentação da população mais pobre. A partir do dia 1º de abril, todas as unidades do restaurante Bom Prato vão oferecer café da manhã, 50 centavos, almoço e jantar a R$1. As refeições serão distribuídas ao longo da semana inteira. A medida é válida até o dia 30 de maio. Nós estamos com isso servindo 1.200.000 refeições a mais por mês, para atender na alimentação das pessoas que mais precisam, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas sem renda ou com uma renda mínima e agora com esta decisão de ampliar o funcionamento dos Bom Prato. Também foi anunciada a suspensão do corte de gás para clientes residenciais e comerciais da região de Sorocaba até 31 de maio. Além disso, deputados e senadores da bancada paulista irão destinar 219 milhões em emendas parlamentares a ações de combate ao coronavírus no estado. Deste total, 83 milhões serão destinados para a compra de 1.000 respiradores, 115 milhões irão diretamente para 78 entidades de saúde pública e privadas espalhadas pela região do estado de São Paulo. E 21 milhões para as mesmas ações na área da saúde, para a Prefeitura da capital de São Paulo. Em entrevista coletiva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, anunciou que a gestão municipal vai renegociar alguns contratos com as empresas terceirizadas para garantir os salários dos trabalhadores. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações. Guilherme, boa noite. Qual o valor da renegociação e quantos funcionários devem ser beneficiados com essa medida? Olá, Mariana, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Esse pacote econômico anunciado pelo prefeito Bruno Covas para enfrentar os impactos provocados pelo coronavírus pretende beneficiar aproximadamente 108 mil trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam algum tipo de serviço ao município, seja a prefeitura ou se não as secretarias, e também os funcionários das empresas concessionárias de ônibus do município. De acordo com o prefeito, o município passa a gastar por mês aproximadamente 375 milhões de reais em subvenção para que essas empresas possam manter esses empregos e evitar demissão em massa. As secretarias municipais também foram autorizadas a renegociar os contratos, tirando custos e também reduzindo insumos, mas para que esses contratos sejam mantidos e, consequentemente, também os empregos. Esse projeto, que foi aprovado na última sexta-feira e sancionado pelo prefeito Bruno Covas hoje, durante essa entrevista coletiva, também prevê que o município possa utilizar os fundos municipais, que têm aproximadamente 1,5 bilhão de reais para ações de combate ao coronavírus. Nessa entrevista coletiva também foi debatida a situação da frota de ônibus aqui do município, porque houve a redução no número de passageiros em aproximadamente 77%, porém algumas linhas ainda estavam sobrecarregadas. A SP Trans, os técnicos avaliaram essas linhas e hoje uma nota que a SP Trans divulgou para a gente agora há pouco informou que aumentará em mais 151 veículos em operação no sistema a partir de amanhã, para adequar a frota à demanda de passageiros, já que existiam reclamações nos 4 cantos da cidade de passageiros que estavam enfrentando dificuldades com as linhas reduzidas de ônibus. Da Zona Oeste de São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E o município de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai receber mais de 40 mil testes para o diagnóstico da Covid-19. Essa testagem em massa na rede pública vai começar até o fim desta semana. Vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações. Boa noite, Tony.
Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana, pretende iniciar até sexta-feira os testes em massa para identificar casos de Covid-19 na cidade. Vai ser o primeiro município brasileiro a adotar a estratégia usada por países como Coreia do Sul e Singapura para tentar conter a disseminação do vírus. Esses testes vão ser aplicados na rede pública, são 40 mil kits de exames que vão chegar essa semana dos Estados Unidos. Eles foram comprados e vão ser aplicados em quem apresenta sintomas respiratórios. Por enquanto, a orientação da Prefeitura é para manter a quarentena até o dia 10 de abril, quando então as medidas de restrição vão ser reavaliadas. Niterói, até o momento, apresenta 47 casos confirmados e uma morte, e o município, no sábado, confirmou o primeiro caso de transmissão comunitária. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini, para o Rede TV News. E uma estrutura montada no Sambódromo do Rio de Janeiro já começou a receber os primeiros grupos de moradores de rua que vão ficar em afastamento social durante a pandemia do novo coronavírus. O governo do Rio prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas. O decreto publicado hoje no Diário Oficial mantém o isolamento social no estado do Rio. As aulas das redes pública e particular de ensino, jogos de futebol, sessões de cinema e teatro, visitação a unidades prisionais e o funcionamento de centros comerciais continuam suspensos. Em entrevista no Palácio Guanabara, o governador Wilson Witzel anunciou a montagem de 8 hospitais de campanha e afirmou que vai responsabilizar quem sair de casa durante o período de isolamento. Nós já estamos chegando no limite da tolerância. Estou pedindo. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Até então foi um pedido. Agora estou dando uma ordem. Não sai de casa. Porque aqueles que amanhã ou depois morrerem por falta de atendimento, porque a curva de contaminação aumentou, você será responsável por essa morte. Witzel não descartou a possibilidade da flexibilização das medidas restritivas. Eu assinei o decreto que renova por 15 dias. E no dia 4 faremos nova avaliação da curva de contaminação. Para ajudar na prevenção ao novo coronavírus, detentas de um presídio feminino em Bangu, na zona oeste da capital, vão produzir cerca de 30 mil máscaras de proteção. Inicialmente, os utensílios vão ser destinados aos agentes de segurança. Ao longo do dia, equipes da prefeitura começaram a receber os primeiros 60 moradores em situação de rua que vão ser acolhidos no Sambódromo, região central da cidade. 8 salas de 3 escolas municipais que funcionam sob as arquibancadas da Marquês de Sapucaí foram transformadas em dormitórios. Vai ser um local para abrigar o pessoal que vive nas ruas, com prioridade para os idosos, depois para as mulheres grávidas e depois para as acompanhadas de crianças. Aqui eles vão encontrar alimentação, abrigo, estão chegando daqui a pouquinho os containers para aumentar a oferta de banho e troca de roupa. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que os moradores de rua que apresentarem sintomas graves de Covid-19 serão internados involuntariamente. Se ele tiver problema de respiração, alta febre, nós podemos fazer a internação involuntária. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender que apenas idosos e as pessoas que se enquadrem nos grupos de risco fiquem em isolamento. Bolsonaro não descarta assinar um decreto para liberar a volta de todos os serviços. Ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã, Jair Bolsonaro fez questão de reafirmar o posicionamento dos últimos dias. O presidente voltou a defender o isolamento apenas de idosos e de pessoas dos grupos de risco e reafirmou que estuda a possibilidade de editar um decreto para liberar o funcionamento de todos os serviços. Mas, se o Brasil continuar tendo seus empregos destruídos, vocês vão ver a desgraça que vai se abater sobre o país. E repetindo, o caos, a fome e a miséria não recebe conselho de ninguém. A desgraça estará implantada no Brasil. E os oportunistas de sempre, basta ver o que aconteceu na Venezuela e outros países no passado, poderão chegar ao poder e nunca mais sair.
Questionado quais critérios embasariam um possível decreto, o presidente subiu o tom. Com todo respeito a você já passou fome na tua vida? Eu acho que não. Graças a Deus não. Tá? Já conversou com gente em dificuldade? Já foi na rua, em vez de ficar fazendo plantão aqui, foram pegar informações, relatos de pessoas humildes da sociedade? Vai ver lá como é que é. Vai lá ver como é que é. Vai lá. Vocês querem ir de novo comigo numa comunidade humilde aqui? Eu vou. Que nem um canalha público eu fui passear. Tá certo? Tá? Vai lá ver como é que tá o negócio lá, como é que tá a situação. Tá? Chegam filmetes para mim de, se não me engano, da França, né? Então, vamos checar a veracidade e problemas já de invasões também por lá. A declaração também foi uma resposta à repercussão negativa de visitas feitas por ele a algumas cidades satélites do Distrito Federal neste domingo. Em todos os locais, a presença do presidente gerou aglomerações. Quem também está preocupado com o setor produtivo durante a pandemia é o ministro da Economia, Paulo Guedes. No domingo, em uma videoconferência com representantes dos municípios, o ministro afirmou que a economia aguenta no máximo 3 meses, mas que é preciso ter equilíbrio com a saúde. Para a saúde, aparentemente, você precisa desses 2 ou 3 meses. Então, nós estamos aí, nós estamos esticados, espremidos, porque mais de 2, 3 meses a economia não aguenta, mas menos de 2, 3 meses parece que a saúde também se precipita. Eu ainda não... Eu como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em uma conversa com o presidente da OAB, transmitida pelas redes sociais, defendeu o isolamento social e pediu que as decisões sejam tomadas com base nos fatos. Não dá para tomar decisões em cima do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria que fosse. Nós temos que analisar e tomar as decisões diante daquilo que é a realidade, senão a realidade se volta contra nós. E o Senado aprovou o projeto de lei que garante o pagamento de um auxílio mensal de R$ 600 durante 3 meses aos trabalhadores que não tenham carteira assinada durante a pandemia do coronavírus. O chamado Corona Voucher poderá beneficiar até 2 pessoas por família. Além disso, as mulheres que são chefes de família terão direito a R$ 1.200. Os senadores também aprovaram o envio da merenda escolar diretamente aos pais dos alunos matriculados nas escolas públicas de educação básica. Os 2 textos seguiram para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E veja agora o comentário de Boris Casoy. A pandemia do coronavírus tem obrigado governos federal e estaduais a avaliar a situação da saúde pública. Claro que nada lisonjeiro foi encontrado, mas nesse contexto, hoje, uma reportagem da Folha mostra mais um fato assustador. 31% das prisões brasileiras não possuem qualquer atendimento médico interno. Mais um retrato do desdém com a saúde e com os seres humanos. E também uma bomba relógio cuja explosão em presídios abarrotados pode criar uma tragédia pandêmica sem precedentes. Isso é uma vergonha. A pandemia do novo coronavírus também revela que a solidariedade tem se espalhado pelo país. No Rio de Janeiro, várias instituições distribuem alimentos e profissionais da saúde estão a postos para atuar como voluntários nos principais hospitais do estado. Os dias da Miriam têm sido assim, organizando cestas básicas para doar à população de baixa renda. Presidente de uma ONG na região central do Rio, ela tem ajudado principalmente os trabalhadores informais que tiveram a renda afetada durante o período de isolamento social. Na compra de um sabonete, você pode estar salvando vidas. É isso que eu peço. As pessoas às vezes, mas eu não posso ajudar muito. Poxa, ajuda com R$1. Se eu tenho 1.000 seguidores na minha rede, se cada um ajudar com R$1, eu transformo R$1.000 em muitas compras. A instituição já conseguiu ajudar 150 famílias. A todo momento, alguém toca a campainha em busca de alimentos. E as medidas de prevenção ao novo coronavírus são mantidas em todo o processo de distribuição.
Nós temos o cuidado, eu uso luva, o álcool em gel, lavando bastante a mão. Quando eles chegam para pegar a doação, nós estamos marcando com o horário previsto e se chega algum grupo diferente, eu mantenho eles distantes a no mínimo 3 metros de distância de cada um. As redes de solidariedade vêm crescendo durante a pandemia de Covid-19. Algumas delas chamam a atenção. Foi o caso do programa de voluntários criado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Lançado no último dia 18, mais de 24 mil profissionais da área da saúde se cadastraram. A procura surpreendeu até as autoridades. Cristina foi uma das profissionais que se cadastrou. Médica há 30 anos, ela aguarda ser chamada caso seja necessário. Não escrevi com nenhuma expectativa assim, de ser chamada ou de não ser chamada. Foi simplesmente como cidadã. Voluntários irão atuar nos hospitais do estado e também nas unidades de campanha. Mas, segundo a Secretaria Estadual, ainda não há previsão para o início dos trabalhos. Enquanto isso, Cristina faz um apelo. Ficar em casa é a única saída que nós temos para não sobrecarregar o sistema, né? A questão não é só a questão humanitária, é questão também de infraestrutura, é questão de número de leitos, é questão de número de respiradores. O medo da pandemia do coronavírus está provocando a falta de medicamentos originalmente indicados para o tratamento de outras doenças, como lúpus, por exemplo. Sem tomar a medicação já há 5 dias, então já começo a sentir já aquelas faltas de ar, que normalmente é do lúpus. Eu já começo a sentir muito mais dores nas juntas. E sem a hidroxo, assim como eu, outros pacientes de lúpus ou artrite podem vir, sim, a ter uma piora. Érica tem lúpus há 25 anos. Faz mais de uma semana que ela não encontra os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina de que tanto precisa. A situação dela é parecida com a de muitas pessoas que também dependem dessas substâncias para o tratamento de outras doenças, como artrite e artrose. A alta procura por esses medicamentos começou depois que os testes iniciais apontaram uma possível eficácia das substâncias no combate ao coronavírus. Nesta farmácia, o estoque está quase zerado. Só tem uma única caixinha de hidroxicloroquina. E compraram todo o estoque. E com isso acabou prejudicando as pessoas que realmente precisavam do medicamento para tratar outras patologias, né? Quem não encontra os medicamentos nas prateleiras recorre à internet. Só na primeira semana de isolamento social, a plataforma Consulta Remédios registrou um aumento de mais de 10.000% nas buscas pelas substâncias. Por causa dessa procura indiscriminada, a Anvisa restringiu o acesso. Agora só vai poder comprar quem tiver prescrição médica especial. Elas têm risco, então elas não devem ser utilizadas pela população sem orientação médica, porque elas têm uma certa toxicidade. A principal toxicidade que a gente encontra nos pacientes que a gente usa há muito tempo é o depósito na mácula, o depósito na retina, na visão central. Afeta a visão, portanto, cuidado. A campanha de vacinação contra a gripe continua em todo o país e hoje começou a vacinação para os policiais e bombeiros. O governo antecipou a etapa da vacinação para este público, que estava prevista para dia 16 de abril. A expectativa é vacinar 100 mil agentes da Polícia Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros. É de suma importância para o nosso público, uma vez que nós estamos atuando nas ruas com um público mais variado possível, com vítimas tanto do corona, do Covid, quanto de outras doenças também que são transmissíveis. A campanha da gripe este ano começou mais cedo, no dia 23 de março, como uma medida de precaução ao coronavírus. A vacina não é eficaz para a Covid-19, mas prevenindo contra a gripe se reduz as internações por pneumonias e as idas aos postos de saúde. A vacinação também ajuda na exclusão de diagnósticos, já que os sintomas são parecidos. A gente podendo prevenir antes, pelo menos o influenza, com certeza, se o paciente chegar num quadro grave no hospital, a gente já vai descartar quase que imediatamente influenzas se ele tivesse vacinado. Por isso, a corrida nos primeiros dias foi grande.
Só no estado de São Paulo, 2 milhões de idosos foram vacinados nos 4 primeiros dias de campanha, o que representa 42% do público com mais de 60 anos. No ano passado, nesse mesmo período, apenas 14% haviam sido vacinados, ou seja, quase 700 mil idosos. Na capital paulista, o drive-thru foi aprovado pela população. Mesmo com a fila dobrando a esquina, o atendimento é rápido e evita aglomeração de pessoas. Muito legal, bem rapidão. Eu acho que menos de 5 minutos. Eu estou enclausurada faz 20 dias, acho. Primeira saída minha em 20 Mas a vacina é importante, né? Mas já estou voltando para casa também. As outras etapas da campanha vão atingir doentes crônicos e professores que serão vacinados a partir do dia 16 de abril. Para crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e pessoas com deficiência, a vacinação começa no dia 9 de maio. Mais de 67 milhões de pessoas devem ser imunizadas em todo o país. E agora você vê a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a semana começou com temporais em algumas áreas do país. Amanhã a chuva ainda deve se espalhar sobre boa parte do Brasil, mas são aquelas pancadas que chegam mais para o finalzinho do dia, depois de uma tarde de bastante sol e calor. Só nessa área em destaque é que a chuva deve ser mais forte, pode chegar mais cedo, inclusive a qualquer hora do dia. Isso acontece aqui desde o norte do Amazonas até o norte do Piauí. No Nordeste, o sol deve aparecer com força amanhã. Só nessa área mais escura aqui, que pega parte do litoral da Bahia e de Sergipe, é que o tempo fica mais instável e com muitas nuvens. A gente vai lá para Salvador, onde tem previsão de muita chuva amanhã, o tempo encoberto, chuvoso, máxima de 29 graus. Na quarta-feira, o sol deve voltar a aparecer e faz 31 graus. Na capital paulista, o sol predomina nos próximos dias, nem sinal de chuva por enquanto, e vai estar quente, máxima aí na casa dos 30 graus. E o tempo fica seco, sem chuva, nesse amarelão aqui do mapa, que pega boa parte do sul do Brasil até o Mato Grosso do Sul. Em Belo Horizonte, Vitória e também no Rio de Janeiro faz bastante sol, mas as pancadas ocorrem no finalzinho do dia. A máxima é de 29 graus em BH e Vitória e de 30 graus no Rio de Janeiro. O sol brilha forte o dia todo lá em Campo Grande, faz 34 graus. Em Cuiabá, a temperatura chega aos 36 graus, bastante quente. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Hoje uma nova dinâmica foi adotada pelo governo para atualizar os casos de coronavírus no Brasil, que antes era feito diariamente apenas pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, outros ministérios envolvidos também participarão das atualizações. Já são mais de 150 mortes por Covid-19. A coletiva no Palácio do Planalto, convocada de última hora para o fim da tarde, foi aberta pelo ministro da Casa Civil, General Braga Neto, que anunciou a mudança na dinâmica de atualização de casos de coronavírus no país. Será um novo formato da coletiva, sempre com a participação de mais de um ministério, para que possa trazer esclarecimentos a toda a população brasileira do esforço que está sendo feito pelo governo. Em seguida, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que a logística de distribuição de equipamentos de proteção individual e kits teste para o Covid-19 está funcionando e ressaltou que, a partir de agora, a parceria com o Ministério da Saúde será fundamental para que todos atuem lado a lado no combate à doença. E agora a gente entra numa nova fase da nossa atuação, que é em parceria com o Ministério da Saúde, dar suporte para que os materiais que começam a chegar, e são kits de teste, testagem rápida, vão ser EPIs, eles possam rapidamente ser distribuídos. Onyx Lorenzoni, da pasta da Cidadania, ressaltou que o momento é de segurança e agilidade por parte do Executivo e Legislativo para liberar o crédito de R$ 600 pelo período de 3 meses a trabalhadores autônomos. Nós temos ainda 3 fases importantes. Nós temos a sanção, que será o mais rapidamente possível, terá que haver um decreto regulamentador e deverá haver uma medida provisória de crédito extraordinário para permitir que esse recurso chegue até as pessoas.
Nesta tarde, as atualizações de casos de coronavírus ficaram em segundo plano, com a mudança na dinâmica feita até então apenas pelo Ministério da Saúde. Já são 159 mortes e 4.579 casos confirmados da doença no país. Sobre um possível desconforto com o presidente Jair Bolsonaro e até mesmo um pedido de demissão, Luiz Henrique Mandetta garantiu que o Ministério da Saúde mantém o comportamento técnico-científico e que qualquer tensão é normal perante o cenário. As tensões são normais pelo tamanho desta crise. Isso não é uma crise, seria muito pequeno da minha parte eu achar que isto é um grande problema, que este é o meu grande problema. Quando a gente fala foco, não vamos perder o foco. E voltou a defender o isolamento social. A saúde é um norte, é um farol. Enquanto nós não temos uma resposta mais cientificamente comprovada, a saúde vai falar e vamos evitar contágio. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou com exclusividade ao programa da Rede TV Alerta Nacional com Siqueira Júnior. Bolsonaro disse que a vida é mais importante, mas que a economia não pode parar. Nós temos dois problemas pela frente do momento. É os malefícios do vírus e o malefício do desemprego. Você não pode tratar isoladamente essas duas questões. Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados impuseram, de forma quase que eterna. As primeiras vítimas dessa forma de isolamento, e tem um limite para acabar, não pode durar muito tempo, foram exatamente os informais. Eu sabia que isso era uma realidade, fui pessoalmente, no último domingo agora, aqui em Brasília, em Ceilândia, Itaguatinga, e conversei com o povo na rua. Não houve nada preparado da minha parte para que houvesse gente na rua. Eles estavam lá. Tá? Alguns poucos estavam tentando sobreviver. Não é economia e vida. Logicamente, a vida é mais importante do que a economia. Mas, se o desemprego vier, como está vindo de forma violenta, né? Dado o não afrouxamento de algumas regras agora, vamos ter um problema seríssimo de amanhã para depois, que será as consequências do desemprego. Fome, miséria, irritação, depressão, e não sabemos onde isso pode desaguar. Em outro trecho da entrevista, que foi feita por telefone, o presidente afirmou que o pânico com o coronavírus pode ser mais prejudicial do que o próprio vírus. O pânico é uma doença. O povo entrando em histeria, tá? Os malefícios desse clima serão muito maiores do que o do próprio vírus. Tá? Eu tenho 65 anos. Se fosse algo terrivelmente mortal para mim, obviamente que talvez eu estivesse na rua, mas eu sou chefe de executivo. Eu sou o líder de uma nação. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro. E assim eu estou me comportando. Tá? E eu quero dizer ao povo que esse vírus, né, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Esse vírus, tá, ele causa malefício, sim, mas outros tivemos há pouco tempo, como o H1N1, a questão de 10 anos atrás, que foi muito mais terrível, né? Já sabe que foi muito mais terrível, e não trouxe esse pânico todo para nós. O ano passado, em torno de 800 pessoas morreram no Brasil desse vírus. Ninguém falou nada. Então tem que ser afrouxado alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil. E, repito, os danos causados pelo desemprego vai ser muito pior do que o próprio dano causado pelo vírus. Jair Bolsonaro também falou sobre a relação com o Congresso. Olha, alguns problemas que tem no Congresso não são de agora, né? Desde quando eu assumi o governo. A mesma coisa a reação por parte de muitos governadores, não é de agora, é desde o início do ano passado. Tá? Hoje, por exemplo, o Congresso deu mais uma prova de que realmente não existe diferença, né, que possa sobressair a necessidade da nação. O Senado aprovou o abono de R$600 para os informais. O Congresso, há 2 semanas, aprovou o estado de calamidade. Então, o Congresso tem a sua participação. Obviamente, é um Congresso dos sonhos, né? Nós, cada um tem o que falar sobre o Congresso.
Mas o Congresso, nesse momento de crise, está fazendo a sua parte. O presidente contou que conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que a economia deve se recuperar em 1 ano após a crise. As medidas tomadas por ele, olha só, pode chegar, somando tudo, por volta de 800 bilhões de reais. Tá? Falou alguma coisa reservadamente, me permite não te dizer, tá? Mas o que ele expôs também hoje, essa possibilidade de recuperar em 1 ano, né? A economia é possível. Nós daqui, quando acabar essa crise, né? Mais 1 ano, voltarmos ao estágio que estava em janeiro agora. Isso é possível, sim. E agora vamos ao quadro É Política e ao comentário de Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente essa segunda-feira, passar por vários tópicos. O primeiro deles é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele fica ou sai? Por enquanto, ele não vai pedir para sair, só se for demitido, o que geraria um enorme desgaste para o presidente Bolsonaro. Mandetta tornou-se um daqueles ministros indemissíveis, à lá Sérgio Moro, pelo menos neste momento. O que não significa que Mandetta seja suicida. Ele não vai polemizar com o chefe, vai apenas insistir na estratégia de isolamento social. O segundo tema é sobre o decreto que o presidente Bolsonaro avalia editar, publicar, para que pessoas de várias categorias possam voltar ao trabalho. Bom, membros do Legislativo e do Judiciário se pronunciaram hoje publicamente a favor do isolamento social, o que basicamente interdita o caminho para a ação do presidente nesse sentido. Reservadamente, nos bastidores, parlamentares não acreditam que Bolsonaro seguirá com esse plano. E professores de direito me alertaram que, como a saúde é uma questão de competência tanto da União como dos estados, mesmo se houver uma lei federal, pode haver um entendimento no Supremo que os estados podem legislar, optar por legislar de outra forma, diferente da União. O que me leva ao terceiro tema desta segunda-feira. Afinal, São Paulo vai estender a quarentena para além do dia 7 de abril? Essa decisão só será tomada no final desta semana, mas há uma chance sim da quarentena ser estendida. A avaliação interna é que as carreatas convocadas por comerciantes para esse fim de semana foram um fracasso e a população está assustada. O conceito do governo é que São Paulo está fechada, mas de portas abertas, já que indústria, alimentos e abastecimento continuam funcionando. A gente sabe que não é bem assim. Muita gente perdeu renda e emprego. Essa conta sai cara para todo mundo. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você.